Êxodo capítulo de número 8, a partir do verso de número 20. Êxodo 8, 20. Êxodo é facinho, segundo livro da Bíblia. Capítulo 8, a partir do versículo de número 20, está escrito assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará este sinal. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Podei-vos assentar. Pai glorioso e santo, louvamos e engrandecemos o teu nome, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua casa, Senhor, para adorar-te na beleza da tua santidade, Pai Santo. Obrigado, Deus, por esse privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença, Pai, e estarmos em comunhão, Senhor, com a tua igreja, Pai Santo, para adorar a ti, Senhor. Recebe sim, Senhor amado, a nossa adoração, os nossos louvores, Senhor amado, como expressão da nossa gratidão pelo teu amor por nós, Senhor. Amor este, Senhor amado, que foi tão grande e capaz de tu enviar o teu Filho para morrer por nós, Senhor. Mesmo quando não merecíamos, Senhor amado, tu manifestaste a graça em nosso favor, Pai. E nós queremos te agradecer, Senhor, não apenas com palavras, ó Pai, mas com nossas vidas, Senhor, entregues a ti, Senhor, com nossas vidas, ó Pai amado, na tua presença, Pai Santo. E queremos agora te pedir, Senhor, que venhas falar conosco, Pai Santo. Venha nos dar, Senhor amado, orientações, Senhor, segundo a tua palavra, Pai. Abre o nosso entendimento, Pai, porque precisamos ouvir e compreender a tua palavra, Pai. Repreendemos, Senhor, na tua autoridade, na autoridade do teu nome, Jesus, todo espírito roubador da palavra, todo espírito que tenta tirar a nossa atenção para que nós não venhamos absorver aquilo que tu irás transmitir para nós nessa noite, Senhor. Queremos sim, Pai, te ouvir, ó Pai. Por isso te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Nós temos aqui relatado pelo próprio Moisés, né, o qual foi o escritor do livro do Êxodo. Moisés ele escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, né, o livro desde o início da geração da humanidade, da geração do mundo, e Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para escrever esses livros e nos transmitir a história de Israel, a história da humanidade. E nós encontramos aqui, nesse texto, o qual nós lemos, a 4ª praga que veio sobre o Egito. Nós sabemos que durante algum tempo a terra foi assolada por uma grande fome, e isso fez com que Israel migrasse e fosse parar no Egito sob a proteção de José, um homem o qual Deus escolhera
Um homem o qual Deus revelara o seu plano por meio de sonhos, porque José sonhou um dia que os seus irmãos e o seu pai iriam se curvar diante dele. E para que isso se cumprisse, Deus manifestou o seu poder, fazendo com que uma grande fome assolasse Israel, e Israel tivesse que ir para o Egito, onde José, um menino de 16 anos, fora vendido como escravo, foi parar na prisão, mas Deus, que é todo poderoso e faz tudo para que os seus planos e as suas promessas se cumpram, exaltou a José, tornando-o governador no Egito. José era a pessoa mais importante no Egito, abaixo do rei, abaixo de Faraó. Ninguém dava um passo se não fosse sob a ordem de José. E aconteceu que, morrendo José, morrendo o Faraó, que era amigo do povo de Deus, levantou-se novos faraós, novos soberanos no Egito, que não tinha muito apreço com o povo de Israel. E aí nós vamos notar, no decorrer da história, que Israel, ao migrar para o Egito, e por gozar das benesses de Faraó, porque Faraó viu graça em José, ele separou uma terra para que Israel habitasse nessa terra e pudesse criar os seus rebanhos, porque o povo de Israel eram pastores. Eles eram pastores de rebanho, eles tinham uma essência, eles tinham um costume que era de criar animais, de pastorear. E a terra de Gósen, no Egito, ela foi separada justamente para o povo de Israel poder habitar e criar os seus rebanhos. Mas os faraós que vieram depois deste faraó, temendo o crescimento de Israel e temendo que os israelitas pudessem tomar o Egito, o poder, eles então resolvem tirá-los da posição de pastores e começa a escravizá-los e usá-los na área da construção civil como escravos para amassar barro e fazer tijolo. E eles começam a oprimir o povo de Israel. Povo este, irmãos, que conhecia as histórias contadas de pai para filho, que sabia que eles eram um povo separado por Deus, um povo escolhido, um povo que fazia parte de uma promessa, porque Deus prometera a Abraão, quando o tirou do meio da sua parentela, de fazer de Abraão uma grande nação, e fez um pacto com esta nação. Então eles sabiam que eles, apesar de estar no Egito, uma terra que adorava muitos deuses, no Egito tinha-se aproximadamente 2.000 deuses adorados pelos egípcios. Dentre esses 12.000, 18 se destacavam. Entre esses 18 estava Amon, que era chamado Deus invisível, Deus oculto. Sete, o Deus do caos. Osíris, Ísis. Então eles adoravam vários deuses, mas eles não conheciam o verdadeiro Deus. E eles então começam a oprimir o povo de Israel. Deus então tira Moisés do Egito e leva para o deserto, porque Moisés havia sido livrado da morte por intermédio de um plano divino, porque Faraó, temendo o crescimento daquela nação, ele então resolve matar todas as crianças. E Moisés, ele é poupado através de um plano divino dado à sua mãe, onde ela o coloca numa cesta, coloca ele no rio, e a filha de Faraó vê aquela criança abandonada, se encanta por aquela criança e leva aquela criança para o palácio. Então Moisés, ele é criado como um filho de Faraó, como filho da filha de Faraó. Ele é criado como um príncipe entre os egípcios. Ele gozava de uma posição privilegiada. Mas ele conhecia a história do seu povo, porque a sua própria mãe, pelo plano de Deus, continuou sendo a sua babá.
e ensinou a ele os valores de Israel, mas ele ainda não conhecia o Deus de Israel. Ele não tinha tido ainda uma experiência com Deus. E ao sair do Egito e ir para o deserto, ele então tem um encontro com Deus, onde nós conhecemos bem essa história, onde Deus fala com ele através de uma sarça ardendo em fogo e não se consumindo. E Deus então revela a Moisés o plano para libertar o seu povo do jugo do Egito. E ele era o escolhido para liderar esse povo. Moisés então volta e vai ter com Faraó, e pede a Faraó que libere o seu povo, mas Faraó resiste. E então, para que se cumprisse o plano de Deus, Deus envia pragas ao Egito. E na primeira praga, que é a praga onde as águas são transformadas em sangue, as águas do rio Nilo tornam-se vermelhas como sangue, transformam-se, mas Faraó, que era um homem que tinha muitos encantadores ao seu serviço, chama esses encantadores e eles conseguem reproduzir numa porção de água esse mesmo fenômeno produzido por Deus. Eles enganam o povo e faz a água também ficar vermelha. E Faraó então, com seu coração endurecido, não deixa o povo ir. Deus então envia a segunda praga, que é a praga das rãs, onde milhares de rãs invadem o Egito. Mas os encantadores novamente conseguem fazer um encanto e fazer as rãs aparecerem. E agora vem a terceira praga, que é a praga dos piolhos, onde piolho toma todo o Egito, tanto os homens quanto o gado, eles são contaminados, eles são atingidos por esses piolhos. E então os encantadores de Faraó, eles tentam reproduzir esse mesmo fenômeno, essa mesma praga. Só que tem um detalhe: eles conseguiram na primeira vez, conseguiram na segunda vez, mas não conseguiram na terceira vez. E ao tentar fazer isso e não conseguir, eles fazem a seguinte declaração a Faraó, que está no versículo de número 19, onde eles disseram a Faraó: isto é o dedo de Deus. Mas não puderam, e havia piolho nos homens, e eles disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. De que Deus eles estavam falando? Porque eles adoravam cerca de 2.000 deuses. De que Deus eles estavam falando? Porque eles não conheciam o verdadeiro Deus. Eles não conheciam o Deus de Moisés. Eles não conheciam o Deus de Israel. Mas eles declaram: isto é o dedo de Deus. Então Faraó começa a perceber que existe um Deus maior do que todos os 12.000 deuses adorados pelos egípcios. E ele, tomando ciência de que existe esse Deus e de que esse Deus está cuidando do povo, ele agora resolve fazer um acerto com Moisés. Ele reconhece realmente que existe um Deus e que agora as moscas viriam e invadiriam a terra do Egito. E ele então faz um acordo com Deus, com Moisés, melhor dizendo. Mas nós vamos notar que Deus, nesta praga, ele fala algo que ele não tinha falado antes. Em todo o Egito, as moscas iriam estar presentes, iriam invadir as casas, as plantações, importunar o gado, mas em um lugar não haveria mosca. Em um lugar determinado no Egito, mosca não pousaria, porque esse lugar era Gósen, o lugar onde o povo de Deus habitava. E Deus disse: eu farei separação entre o meu povo e o teu povo. Tinha mosca em todo o Egito, mas não tinha mosca na casa dos israelitas. Nenhum deles foi importunado por moscas, porque havia um sinal, havia um povo separado, havia um lugar diferenciado.
e a praga não chegaria a este lugar. E eu quero te dizer, há uma praga aí na rua. Há um vírus solto na rua, matando, adoecendo, transformando vidas. Mas existe um povo separado por Deus. Existe um povo que não vai ser atingido. Existe um povo guardado pelo Deus soberano. E esse povo é você. Esse povo é você. Deus te separou no meio do povo. Ele fez por sinal. Há uma separação. Você é separado. Santo quer dizer separado, tirado para fora. Eles estavam no Egito, mas as moscas não poderiam importuná-los. Eles estavam na terra que estava enfrentando uma grande praga, mas a praga não chegaria às suas casas. Deus separou um povo, e esse povo é você. Você está guardado por esse Deus Todo-Poderoso, que comandou as moscas no Egito, e que deu ordem que elas não chegassem nos limites de Gósen. Podia invadir qualquer lugar no Egito, mas aquela terra não. Onde o seu povo estava, não podia tocar nos seus escolhidos, não podia importunar os seus escolhidos. E você é um escolhido de Deus, e há uma proteção sobre a sua vida. Deus está te guardando. Então Faraó, percebendo isso, ele resolve agora fazer um acordo com Moisés. Ele disse: olha, já que eu não posso contra esse Deus, já que eu não posso fazer nada, porque esse Deus é mais poderoso do que todos os deuses do Egito, vamos fazer um acordo aqui, Moisés. E lá, no versículo de número 25, ele chama Moisés e Arão e diz: ide, sacrificai o vosso Deus nessa terra. Olha a proposta que Faraó faz. Deus pede que ele deixe o seu povo ir para sacrificar a ele fora da terra do Egito, um lugar de abominação, um lugar onde eles adoravam diversos deuses, um lugar onde eles sacrificavam para diversos deuses. E Deus disse: não, vou tirar o meu povo desta terra e vou levar eles para sacrificar a mim num lugar separado. Faraó percebe que não pode ir contra esse Deus, que ele é impotente contra esse Deus. Então ele resolve fazer um acordo com o povo: vão, sacrifiquem, mas permaneçam nessa terra. Faraó, irmãos, ele representa a personificação do diabo. Não estou dizendo que ele era o diabo. Ele é uma figura representada pela Bíblia como sendo o diabo. E é isso que o diabo está propondo para a igreja hoje, para o povo de Deus. Sacrifique, adore a Deus, mas permaneça nos meus limites. Permaneça no meu domínio, permaneça onde eu possa te influenciar, permaneça fazendo aquilo que me agrada. O diabo está dizendo: olha, sacrifique a Deus, mas permaneça na terra da mentira, permaneça na terra do engano, permaneça na terra do adultério, permaneça na terra da fofoca, permaneça na terra da facção, da divisão, da intriga. Permaneça, sacrifique. Não vou impedir de vocês sacrificarem, não vou impedir de vocês irem para a igreja, mas permaneçam nos meus domínios, permaneçam sendo influenciados pelas coisas do mundo, permaneçam desejando o que é desta terra, permaneçam no lugar onde eu possa influenciar vocês. Fiquem, sacrifiquem, mas permaneça no meu domínio. Permaneça onde eu sou o rei, permaneça onde eu comando, onde eu domino. É isso que ele está propondo para a igreja hoje, irmãos. A igreja era uma instituição, vou usar essa palavra, né? Uma instituição de alta credibilidade. Eu lembro que quando eu conheci o evangelho na década de 80, você chegava numa loja para comprar, bastava você dizer que era crente. Não precisava ter cartão de crédito. A sua palavra de crente era a garantia.
Hoje, se você chegar numa loja e dizer eu sou crente, talvez não lhe vendam mais. Porque os crentes se acostumaram na terra do compra e não paga. Os crentes se acostumaram na terra de levar vantagem em tudo. Os crentes se acostumaram na terra do jeitinho brasileiro, de enganar, de querer se dar bem, de não se importar. Para atingir os fins, qualquer meio vale. Adoram a Deus, sacrificam a Deus, mas continuam na terra, dominada por Satanás. E a palavra do Senhor diz que este mundo jaz no maligno. Quando fala esse mundo, não está falando de fisicamente do planeta, está falando do sistema que rege esse mundo, que está realmente no maligno, corruptível. Estar nesse sistema é estar nesse mundo, irmãos. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja servindo a Deus, mas com o pé lá na terra de Faraó, ainda servindo a Faraó, ainda se deixando influenciar por Faraó. Serve a Deus, mas nessa terra, nos meus domínios, fazendo ainda aquilo que me agrada. Foi esta a proposta de Faraó ao povo de Israel. É esta a proposta de Satanás à igreja. Continue na igreja, continue, não saia não precisa sair. Contanto que permaneça sob o meu domínio. Mentindo, traindo, roubando, se dando bem, sendo corrupto, corrompendo. Continue, pode sacrificar, não tem problema, pode ir, mas continue sob o meu domínio, continue sob a minha influência. É esta a proposta feita a Israel. Adore, mas continue no lugar da abominação. Aí Moisés rejeita esse acordo com Faraó, e ele vai dizer lá no versículo 26, não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apredejariam eles. Então Moisés, ele rejeita sacrificar a Deus naquela terra, naquele lugar onde havia milhares de deuses sendo adorados, onde milhares de altares eram erguidos para sacrificar a outros deuses. Eles falam, não, ao nosso Deus não, nós temos que sacrificar ao Deus numa terra diferente desta terra. Eu quero dizer uma coisa para você, segundo a declaração do próprio Cristo: você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está aqui, mas o seu reino não é esse. Você está nessa terra, mas a sua terra não é esta. Há uma terra preparada para você. Há uma terra prometida, onde Deus é o Rei soberano. E essa terra está te esperando. Então não se embarace com as coisas dessa terra. Aí quando ele rejeita, Faraó então agora resolve fazer uma outra proposta. Moisés fala, não, deixe que nós nos distanciemos cerca de 3 dias no deserto para ir sacrificar a Deus. Aí Faraó então resolve fazer uma nova barganha, um novo acordo. E ele fala no versículo de número 28, deixar-vos-ei ir, para que sacrifique ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo, não vades longe. Olha o que ele está dizendo, vai adorar a Deus, mas não vai muito longe. Fica por perto, onde eu possa estar ao teu derredor. Fica por perto, onde eu possa te chamar de volta. Fica de perto, por perto, onde eu possa continuar te influenciando. Não vai longe, não se distancia muito de mim. Serve, sacrifica, pode ir sacrificar. Pode ir para o altar cantar louvor.
Pode ser diácono, diaconisa, pode ser pastor, pode ser um levita, mas não vai longe, não se entrega totalmente, fica perto, fica perto. É essa a proposta de Satanás à igreja. Não se distancie de mim, não vá tão distante. E isso me traz à memória algo que aconteceu com o profeta Ezequiel, quando ele está no templo, e ele então é levado, passa pelas portas do templo e vai parar na porta que dá para o oriente, e ele tem uma visão de um rio, onde um homem pega uma trena e mede 500 metros de distância, e ele entra e percorre dentro do rio 500 metros de distância. E ao percorrer esses 500 metros de distância, ele nota que a água estava nos seus tornozelos. Não estavam profundas o bastante, apesar dele ter se distanciado 500 metros. Ainda estava no joelho, ele ainda tinha domínio completo, ele podia ir para a direção que ele quisesse, ele podia fazer o que ele quisesse naquela distância. O domínio ainda era dele. O homem mede mais 500 metros, ele vai, se distancia mais 500 metros, e percebe que agora estava nos seus joelhos. Estando a água no seu joelho, ele ainda tinha o domínio, porque os seus pés ainda estavam em terra, ainda estavam firmes. Ele podia ir para onde ele quisesse, porque ele ainda tinha o domínio sobre o seu corpo. Então é medido mais 500 metros, e ele se distancia mais 500 metros, ele já agora se distanciou 1,5 km. Mesmo assim ele nota que nesse 1,5 km, a água estava dando na sua cintura. A água na cintura, apesar de ser mais difícil, de ser mais pesada, ele ainda tem um domínio. Ele pode ir para a direção que ele quiser, ele ainda pode se mover para onde ele quiser ir, porque ele ainda está com os pés firmes na terra, apesar de ter se distanciado 1,5 km. Então o homem torna a medir mais 500 metros, e ele agora vai mais 500 metros, e ele percebe agora que a 2 km de distância, ele já não podia mais tocar no chão. Ele já teria que irromper a nado. E estando no lugar onde as suas pernas não podem mais lhe dar firmeza, ele agora está à mercê da água. Se vier uma correnteza, a água o leva, porque ele já não tem mais domínio. Por mais que ele nade bem, se vier uma correnteza forte, ele não tem como ele dominar, ele ir para onde ele quer. Então ele percebe que ele agora está totalmente à mercê das águas do rio. E esse rio, que Ezequiel tem a visão, era um rio que vinha direto do trono de Deus. Esse rio, para nós, é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais nos distanciarmos de Faraó, quanto mais distante de Faraó formos, mais nós ficaremos à mercê do Espírito Santo, mais nós seremos conduzidos pelo Espírito Santo. Então é essa a proposta que Satanás faz: vá, mas não vai longe, não se entrega totalmente, deixa uma reservazinha, vai aonde dá ainda para eu lhe direcionar, para mim te influenciar, não vai tão longe, não se distancia tanto. É essa a proposta. Pode ir para a igreja, pode ser dizimista, pode ser ofertante, não tem problema. Não se entregue totalmente. Fique no superficial. Fique como você está. Não se aprofunde. Não mergulhe no Espírito Santo. Porque Ele sabe, irmãos, que quando nós mergulhamos no Espírito Santo, quanto mais nós nos aprofundamos nas águas do Espírito, menos influência Ele tem sobre a nossa vida, menos domínio Ele tem sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa mente, sobre a nossa alma. Quando nós estamos mergulhados no Espírito Santo,
Em águas profundas, nós estamos totalmente à mercê da onde a água nos levar. E o Espírito Santo quer nos conduzir. O Espírito Santo quer nos levar. E para que isso aconteça, você tem que ir o mais distante possível de Faraó. Você tem que se afastar o máximo que você puder se afastar de Faraó. Não se envolver em negócios escusos. Não viver de mentira. Não querer levar vantagem em tudo. Não querer nada com negócios deste mundo. Lá em 2 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, se eu não estiver enganado, se a minha memória não estiver me traindo nesse momento, eu acredito que a referência seja essa. A palavra do Senhor vai dizer que nós não devemos nos embaraçar com negócios dessa vida. Não nos embaracemos, irmãos, com negócios dessa vida. Não nos embaracemos com negócios dessa terra. Não se envolva com as coisas do mundo. E nós estamos notando que a igreja atual está tão envolvida, mas tão envolvida com o mundo, com as coisas desse mundo, que a igreja está dividida. A igreja está rachada. Basta olhar para o cenário político. Basta olhar para o cenário político. Basta ter uma visitação aí nas redes sociais dos nossos irmãos. Não estou falando das pessoas do mundo, estou falando dos nossos irmãos, estou falando daqueles que fazem parte do povo escolhido de Deus, estou falando daqueles que estão na igreja, daqueles que estão servindo a Deus, daqueles que estão sacrificando ao Senhor, mas ainda preso a negócio do mundo. Se você disser que é de Bolsonaro, você é xingado, você é taxado, você é esculachado. Se você disser que você é de Lula, da mesma forma, tomando partidos, se envolvendo em coisas desse mundo. E a igreja não é desse mundo. A igreja é do reino dos céus. O nosso rei não é um homem. A nossa esperança não está em homem nenhum, não está em sistema nenhum, não está em partido nenhum. A nossa esperança está em Deus. É Ele que é a nossa esperança, a nossa confiança é nele, conforme nós lemos no Salmo 27, na abertura desse culto. É em Deus que nós confiamos. Infelizmente nós estamos vendo a igreja se degladiando, irmãos. Irmão xingando o outro, esculhambando, desculpa essa expressão, que é forte. Esculhambando o outro por causa de uma opinião, por causa de uma escolha política. Ei, respeite a opinião dos outros. Respeite a opinião das outras pessoas. Isso é democracia. Nos orgulhamos tanto de viver numa nação democrata. E quando o outro escolhe um lado, nós o taxamos. Nós o julgamos, o condenamos. Porque nós estamos ainda presos a esta terra. Porque estamos sacrificando a Deus, mas na terra na qual Satanás é o Senhor. Na terra na qual Satanás ainda influencia, ainda comanda. Estamos sendo influenciados e comandados por ele. Porque divisão não é de Deus. Facção não é de Deus. Deus até abomina, irmãos. Se nós xingarmos um ao outro, a própria palavra vai dizer que nós não devemos. Mas as pessoas estão envolvidas com as coisas dessa terra, estão preocupadas com este mundo, esquecendo que você é povo separado, você é povo exclusivo, você é nação eleita, adquirido, e foi adquirido por um preço muito alto. O sangue do nosso Salvador Jesus Cristo foi o preço pelo qual Deus te adquiriu. Foi por isso que Deus te comprou, por essa moeda, o sangue de Cristo. Você está nesse mundo, mas você não pertence a ele. Quando me falam de extraterrestre e perguntam se acredita, eu falei, eu acredito, eu sou um. Eu estou aqui, mas não sou daqui. Estou passando por essa terra, mas a minha terra é a Nova Jerusalém, a cidade santa, preparada pelo meu Deus.
E eu não posso me embaraçar com coisas desta vida, desta terra. Então nós precisamos ir o mais distante possível de Faraó. Quanto mais nos afastarmos de Faraó, mais perto da terra prometida nós chegaremos. Quanto mais nos afastarmos de Faraó, mais perto de Deus nós chegaremos. E nós precisamos entender isso, queridos irmãos, que essa proposta feita por Satanás está matando a igreja. As pessoas estão deixando de lado a sua salvação e se preocupando com coisas deste mundo. Se preocupe com a sua salvação. O bem mais precioso que você tem é a sua alma, é o seu espírito, porque ele é eterno, ele vai voltar para Deus ou não, dependendo de quanto você se distanciou de Faraó. Você precisa se distanciar. A palavra do Senhor diz: foge das paixões, foge das concupiscências, foge dos desejos da carne. E nós precisamos fugir o mais distante que nós pudermos, irmãos. Nós não podemos ficar flertando com o pecado, flertando com Satanás. Paulo vai nos dizer lá em Romanos que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. A morte não pode te separar. O passado, o que você fez lá atrás, não importa. Isso não vai te separar do amor de Deus. O futuro também não pode. As potestades, Satanás, o diabo também não pode. Mas Ezequiel já tinha nos dito que tem algo que pode sim nos separar de Deus. Não nos separa do amor, porque Deus continua nos amando incondicionalmente. Aliás, a palavra do Senhor diz que Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou e manifestou o seu amor, enviando Jesus Cristo para nos resgatar. Mas existe algo que pode nos separar de Deus. Algo tão sério, que o profeta Ezequiel vai dizer que por causa disso, Deus deixa de ouvir as nossas orações. E esse algo, irmãos, chama-se pecado. E o pecado é a abominação do Egito. O pecado é a moeda de compra de Satanás. Porque o salário do pecado é a morte. E a morte espiritual, que é a separação de Deus. Nós não podemos estar flertando com o pecado, irmãos. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos nos distanciar do Egito e o mais longe possível do Egito. Ah, pastor, eu não vejo nada demais ser igual às pessoas do mundo. Eu não vejo nada demais dar um jeitinho brasileiro para levar vantagem. Eu não vejo nada demais mentir na declaração do imposto de renda. Eu não vejo nada demais mentir para receber o auxílio emergencial. Todos estão recebendo. Todos estão informando mentiras, forjando perfis. Não tem nada demais. Está no Egito, está sob a influência de Faraó, está distante de Deus. E nós não podemos, irmãos, nós não podemos nos deixar influenciar por Faraó. Nós não podemos agir como os egípcios. Nós devemos adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, irmãos. Porque é esse tipo de adorador que Ele está procurando. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiros. Mesmo porque nós podemos enganar o pastor. Podemos enganar até as nossas esposas, os nossos esposos, os nossos pais, nosso irmão, mas a ele ninguém engana.
A Ele ninguém engana, porque Ele te conhece até mais do que você mesmo. Ele diz que antes de você falar, Ele já sabe o que você vai falar. Antes de você pedir, Ele já sabe o que você vai pedir. Antes que a palavra chegue na sua boca, Ele já sabe o que você vai proferir. Então Ele te conhece muito bem. Eu sempre costumo dizer isso quando eu ouço as pessoas falarem assim: ah, eu decepcionei a Deus. Decepcionou nada, engano seu. Você decepciona todo mundo, menos a Deus, porque Deus te conhece. Deus sabe quem é você, sabe o que você faria, sabe o que você fez, sabe o que você fará, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então nada é surpresa para Ele. Está pensando que Ele se surpreendeu quando Adão pecou e comeu do fruto? Não se surpreendeu. Tanto não se surpreendeu que a palavra do Senhor vai dizer que Cristo já estava determinado a vir ao mundo antes do mundo ser criado, porque Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Então Ele sabe, irmãos, Ele te conhece. Você não engana Ele. Podemos enganar todo mundo, podemos enganar o governo, a Polícia Federal, mas a Deus ninguém engana. Então nós precisamos entender que, como povo separado, o nosso modo de vida é diferenciado. Deus nos separou, nos tirou para fora. A palavra santa é tirado para fora. Você foi tirado desse sistema corrupto. Você foi tirado desse sistema doente e foi separado. Você está na terra de Gósen, onde as pragas não chegam, onde a mosca não importuna. Você está num lugar privilegiado. Não criticando quem fechou as suas portas, porque cada um age conforme a sua mente. Mas a igreja é o lugar separado. A igreja é o lugar da manifestação do poder de Deus. A igreja é o lugar da presença do Senhor. E não pode ser fechada, essas portas não podem ser fechadas. Porque é aqui, irmãos, onde Deus estabeleceu para ouvir as nossas orações. Foi este lugar que Deus escolheu para manifestar a sua glória. Não que Ele não vá fazer isso no seu quarto, na sua casa. Não que Ele não vá fazer isso onde você trabalha. Mas aqui é diferente, porque aqui estamos reunidos em o nome de Jesus. E todas as vezes que nos reunirmos em o nome de Jesus, Ele estará presente. Ele está aqui. Você não precisa nem sentir essa presença, mas tenha certeza que está. Eu sei que Ele está, irmãos. Porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E Ele disse que estaria em nosso meio. Então creia que Ele está aqui. E nós, queridos irmãos, iremos dobrar os nossos joelhos na presença dEle e pedir a Ele que nos livre, que nos guarde, que nos proteja, que nos livre de todo mal, que nos leve o mais distante possível de Faraó, que nos tome em suas asas e nos faça alcançar altos voos, voos esses que sejam capazes de nos levar ao seu trono nos altos céus. Ele está aqui. Ele não está naquela tumba. Aquela tumba está vazia há mais de 2000 anos. Ele ressuscitou e nos prometeu que voltaria para nos buscar. E Ele está voltando. Não é um vírus que vai impedir a volta de Jesus. Não é um vírus que vai impedir o nosso encontro com Ele. Nada vai impedir que Ele volte.
todo joelho se dobrará diante da sua presença. Ele está aqui, irmãos. Ele está em nosso meio, e é por isso que nós saímos das nossas casas, mesmo com o vírus aí fora, mesmo as pessoas nos taxando de louco, de inconsequentes. Nós estamos na presença de Deus, e na presença de Deus milagres acontecem. Eu estava ouvindo, não sei se foi ontem, eu já falei isso para vocês, que eu me desliguei de televisão, de noticiário, mas por um acaso, essa semana eu estava almoçando e eu fui mudar de canal, caiu na TV Aratu, se eu não estiver enganado, o programa da TV Aratu, e eu estava ouvindo um depoimento de um ex-deputado que passou 45 dias internado com Covid. 45 dias, ele contraiu esse vírus naquela ocasião que teve um casamento, se eu não me engano, em Porto Seguro, num lugar desses afrodisíacos aí aqui na Bahia, que veio muita gente de fora e muita gente se contaminou, e ele passou pelo aeroporto naquela ocasião e acabou contraindo essa doença maldita, esse vírus maldito, 45 dias, e ele dando depoimento de cura. Curou como? Curou como? Não existe ainda um remédio comprovado, não existe ainda um tratamento. Curou como? Deus curou, irmãos. Deus é o mesmo que cura, que guarda, que liberta, não importa. Deus traz de volta a vida o morto. Deus traz de volta a vida o morto. E você precisa crer nisso, irmãos. A mosca não vai chegar na sua casa. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Você foi separado. Você foi separado. Não estou dizendo com isso agora que você vai ser inconsequente, sair pela rua aí, sem usar sua máscara, né? Pegando em tudo quanto é lugar, abraçando todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus está te guardando. O que eu estou dizendo é que Ele te separou. A sua casa é terra separada por Deus. Praga nenhuma vai chegar na sua casa. Ele está dizendo, olha, farei esse sinal. Vou separar o meu povo do teu povo. O meu povo é diferente. O meu povo é um povo escolhido. E Ele te escolheu. E não foi no dia que você levantou a mão e aceitou Jesus. Ou melhor dizendo, irmãos, foi aceito por Ele. Porque a gente tem essa mania de dizer, eu aceitei Jesus. Não, Ele que nos aceitou. Não foi nesse dia não. Segundo a palavra dele, foi no ventre da sua mãe, quando você ainda era uma coisinha informe. Ali Ele te escolheu. Você é escolhido, você é separado por Deus. Você foi comprado pelo sangue de Cristo. E você acha que Ele te compraria com o sangue precioso do seu Filho para te deixar à mercê da sorte? Não, Deus está cuidando de você. Deus está cuidando das suas necessidades. Deus está operando na sua vida. Mas para isso você precisa crer e não ter medo, irmão. Não tenha medo de nada. Praga nenhuma chegará à sua casa. Mosca só vai em lugar que tem sujeira. E você foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. Toda sujeira, toda impureza, toda imperfeição foi tirada de você. Mosca nenhuma pousará em você. Porque você foi lavado pelo sangue de Cristo. Não foi com álcool gel. Foi o sangue de Jesus que te lavou, que te purificou. E você está imune às pragas. Deus te escolheu e te marcou com o Espírito Santo. Amém? Então sacrifique. É isso que Satanás está dizendo. Sacrifique, sirva, mas fica por pertinho. Não vai longe não. Não se distancia. Não sai dos meus domínios. Continua aqui comigo.
pode sacrificar, pode louvar, pode ler a Bíblia, pode orar, pode ajudar os pobres, os órfãos, as viúvas, os necessitados, mas fica na minha terra, fica no meu domínio, fica sob a minha influência. Não tem problema. Mas nós não, irmãos. Nós fomos separados. Nós fomos separados. E estamos nos distanciando dele e nos aproximando da terra prometida. Há uma terra preparada para você. Na casa do meu pai há muitas moradas. Há um apartamento novinho te aguardando. Há uma terra, irmãos, para você viver. Você não é dessa terra. Então não se deixe influenciar pelas coisas do mundo. Amém? Pastor Sandro. Pode ser melhor, pode ser com a boca aberta, dando glória e exaltando a esse Deus. Irmãos, que maravilha. Maravilha é a gente estar diante da palavra do nosso Deus, e é uma palavra de promessa, é uma palavra de proteção. Eu entendo que quando Deus diz a este povo, como o pastor foi usado aqui essa noite, dizendo: olha, não atingirá a terra de Gósen. E ele disse: eu farei a separação. Quem sabe quem é Deus, levanta a mão e dá glória a ele. Quem sabe quem é Deus, irmãos? Tem gente que a gente olha, pensa até que é da terra, mas não é. É por isso que dá aquela confusão na cabeça de muita gente, diz assim: mas fulano era e aconteceu isso com ele e com ela. Nesse mesmo livro de Êxodo, no capítulo de número 33, se não me falha a memória, oh glória, aonde Moisés roga a Deus, olha que coisa linda isso aqui. Ele roga a Deus para que Deus lhe mostre a sua face. Sabe o que significa isso? É que Moisés é amigo de Deus, separado por Deus, sobe monte para ficar a sós com Deus 40 dias e 40 noites. Deus opera milagre sobre a poderosa mão de Moisés, junto com a mão de Deus, poderosa. Deus usa a vida de Moisés tremendamente. Talvez isso seria suficiente para Moisés, mas Moisés quer ir mais profundo, quer ir mais longe, oh glória. Às vezes a gente quer ficar no raso, e aí é que está o perigo. Se a gente não se aprofunda, aí está o perigo. Se a gente acostuma com a mesmice, se a gente acostuma com as coisas à nossa volta, porque crente é assim, porque a vida é assim, e a gente fica paralisado e não se aprofunda no nosso relacionamento com Deus, aí fica estreito, irmãos. É por isso que Moisés ele subia no monte, descia do monte, a face dele resplandecia, tinha que cobrir com um pano, mas mesmo assim ele dizia: Deus, eu quero mais, eu quero ver a tua glória. Já estava caminhando com Deus, há mais de 30 anos, e ele dizendo: Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Então, irmãos, é isso que a gente tem que fazer. Aí você vê, sabe o que é que diz no capítulo 33, versículo de número... oh glória... versículo de número 19. Olha o que é que ele diz. Eu vou ler o 17, já que o profeta ali falou, mas é o versículo 19 que eu quero que você entenda. Versículo 17: então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos,
e te conheço por nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Porém, Deus, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti. E Deus diz: e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Diga amém. É que no nosso tempo, pastor Cosme, só para findar isso aqui, porque falar de separação, isso é importante, irmãos. É porque no nosso tempo, o politicamente correto também é no nosso meio. Tem muita gente que fica querendo dizer como Deus tem que fazer as coisas. Aí tem muita gente que por medo fica querendo: não, porque Deus mandou que eu fizesse isso para eu não me contaminar, que Deus me disse isso. Ei, irmãos, Deus é bom, a bondade dele passa adiante de nós, mas a misericórdia deles é de quem ele queira ter misericórdia, e ele se compadece de quem ele quer. É por isso que se Deus olhar de lá e falar: estou com misericórdia, a minha misericórdia está sobre a vida do pastor Sandro, vai estar. Mas também se ele disser: olha, não vai estar, não vai estar. Deus é soberano. E se ele está dizendo essa noite, aleluia, que ele faz a separação de quem serve e daqueles que não servem, de quem é para aqueles que não são, mas ele faz a separação e ainda ele conhece o nome, então fique em paz no teu coração, porque você é conhecido de Deus e nós o conhecemos. Quem crê assim dá glória ao nome dele. Fica de pé, por favor. Oh glória. Coloca a mão aí sobre o teu peito. Coloca a mão sobre o seu coração. E agora é você e Deus. Deus se conhece. Deus se chama pelo teu nome, Ele sabe quem você é. Só o fato de você estar aqui essa noite com saúde já é parte da providência e da misericórdia dEle. O mundo está em aflição, em aperto, mas a misericórdia de Deus está sobre nossa vida. A misericórdia de Deus está sobre a vida de bilhões de pessoas. A misericórdia de Deus tem protegido a tantos, está sobre bilhões de pessoas, guardando a vida, protegendo da mosca, da peste, Ele protegendo da praga que veio sobre esse mundo. Ele é poderoso em glória para dar livramento, Ele é poderoso em glória para estender a mão. Ele vai dizer a Moisés: Moisés, a minha mão eu porei sobre ti. Isso é sinal de proteção, de cuidado, de zelo. O Senhor me protege, te protege, mas para isso nós precisamos ir mais fundo, mas para isso nós queremos ver a face dEle, queremos caminhar com Ele, viver com Ele, estar com Ele. E se você deseja isso, então começa a clamar agora, começa a dizer para Deus: eu quero a tua presença, eu quero ser cheio do teu Espírito, eu quero confiar na tua palavra, eu quero viver, Senhor, com a, ó meu Pai, com a bússola da vida, que é a tua palavra. Eu quero ser direcionado pela tua palavra. Eu quero, meu Senhor, estar, ó Senhor, firmado na tua palavra. Que a tua palavra seja o meu alimento, que a tua palavra seja a água que sacia a minha sede, que a tua palavra esteja sobre mim, sobre esta vida, sobre esse teu filho, essa tua filha. Que a tua palavra venha sobre nós com poder e glória, o poder que nos limpa, o poder que nos lava e tira toda a sujeira, para que a mosca não nos alcance, para que a praga não nos alcance. Ó Jesus amado, eu ouvi ainda há pouco: é o teu sangue, aleluia, que nos lava, é o teu sangue que nos purifica, é o teu sangue que nos torna mais alvo do que a neve. E nós glorificamos a ti, nós exaltamos o teu nome, somos dependentes
diante do Senhor, e nós queremos, meu Pai, estar de passagem por aqui, para que possamos um dia te adorar na terra, ao qual nós fazemos parte, a nova Jerusalém que desce do céu. Ó Deus, só estamos de passagem, mas sabemos que o nosso lugar de adoração é o céu, o nosso alvo é o céu, estar contigo é o nosso desejo. Nós te louvamos para a glória de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Quem pode levantar a mão aos céus e começar a dar glória, e começar a dar aleluia, e exaltar e bendizer, e dizer que Ele é santo, e dizer que Ele é poderoso, e dizer que Ele é maravilhoso, e dizer que Ele é bom, é muito bom, é maravilhoso, é maravilhoso, é bom, é muito bom. Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Oh glória, aleluia, aleluia. Adora Ele. Aqui é só passagem, adora. Aqui é só passagem, adora, pois a terra prometida é o céu. Adora a igreja, adora Ele. Aleluia, aleluia, aleluia e aleluia. Você pode aplaudir Jesus, faça isso.